O Saber Direito desta semana é sobre o direito da informação digital. Entenda o conceito e o vocabulário básico. Aprenda mais sobre a informação jurídica digital e a constituição das redes digitais. As aulas são com o professor Leonardo Cunha. Bem-vindas e bem-vindos mais uma vez ao programa Saber Direito da TV Justiça. Eu sou o Mauro Leonardo Cunha, que é pro Google isso, mas pode me chamar só de Leonardo Cunha. Quem vai no Google lá, procura Mauro Leonardo Cunha, acha tudo. A gente descobre as palavras necessárias para buscar. Procura lá, entre aspas, Mauro Leonardo Cunha, fecha aspas, que vocês acham toda a produção acadêmica. Vamos lá. Estamos falando sobre direito digital. Eu quero voltar a alguns conceitos das primeiras duas aulas e vamos começando a avançar aqui para sair da abordagem e começar a tratar efetivamente da matéria, né? Nós trabalhamos sobre as noções de dado e informação, trabalhamos com a noção do que seja direito digital ou direito da informação digital, trabalhamos com o conceito de informática jurídica, que vimos como um ramo da ciência da informação que estuda a informação jurídica ou jurígena, que é aquela capaz de produzir uma interpretação jurídica ou uma valoração jurídica, né? Eu vou trazer isso de uma forma mais específica hoje para que vocês entendam teoricamente do que falamos, né? Vamos trazer aquela fórmula básica de Kelsen do que seja uma norma jurídica para que a gente tenha uma compreensão formal do que seja a informação jurídica, né? Eu bati muito nas duas primeiras aulas sobre aquela noção de dá-me e factum dabo tibius, ou seja, dê-me o fato que eu te darei o direito, né? Ou seja, a interpretação jurídica sempre como consequência de fatos estabelecidos. E eu trabalhei a noção de que informação jurídica não é só necessariamente sobre direito, mas também aquela informação sobre os fatos que provocam um efeito jurídico, né? Então, trabalhamos nesse sentido na relação da informática jurídica, que trabalha a produção de provas digitais, com o direito digital, que tem a ver com a preservação dos direitos relativos ao trânsito da informação em redes digitais ou em documentos digitais, e também, né, com a reflexão do reforço da cobrança dos deveres também havidos nessas relações com documentos digitais ou com o trânsito da informação, ou melhor dizendo, o trânsito de dados nas redes digitais, que provocam em nós, seres humanos, por causa do fenômeno da cibernética, que é essa nossa imaginação de que coisas que não vemos existem. Lembram do mito do Quíberos grego, que é o mito do navegador, que ao olhar as estrelas no escuro da noite, sabe onde estão os bancos de areia, sem precisar vê-los. Então, vamos para esta imaginação, né? Eu até falei do termo em inglês a letra E, né? Traço, imagination. Então, vamos trazer a imaginação, lado direito do cérebro, para imaginar, por exemplo, que um arquivo PDF é uma folha de papel, né? Então, o fato real, cientificamente estudado, é que não existe uma folha de papel. Mas o fato social é que as pessoas agem como se houvesse uma folha de papel. O documento PDF, portanto, socialmente é uma folha de papel. É claro que quando vamos fazer uma perícia, né, no fundo, vamos buscar uma análise dos dados. Mas, em geral, para entender o funcionamento da sociedade humana, nós fingimos que o PDF é uma folha de papel, né? Assim como fingimos que uma assinatura digital é uma assinatura, quando de fato ela não é a posição de um mero símbolo a um documento. A assinatura digital é um cálculo matemático que tem a ver com o documento, etc., mas que simbolicamente para nós é como se fosse uma assinatura qualquer, né? Desde o advento da medida provisória 2200, que em sua segunda reedição ficou congelada em vigor por causa da emenda constitucional número 32, nós temos a validade jurídica aceita da assinatura digital. Então vamos lá. Hoje vamos refletir sobre as consequências da licitude e da ilicitude nisso que a gente convencionou chamar de direito digital, né?
ou que poderia se chamar direito da informação digital, ou que poderia ser apenas um recorte do direito da informação. Eu falei até do direito do habeas data, né? Do direito a saber informação sobre si. Nós vamos mais adiante falar sobre a Lei de Acesso à Informação e também vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, eu convido quem está na plataforma Kindle, que tem o leitor Kindle, a buscar o meu livro de comentários sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, e a gente estabelece uma conversa sempre pelo Twitter, pelo @mleocunha. Eu estou à disposição de vocês nas redes sociais, para que a gente continue essa reflexão, né? A ideia não é que esse curso se encerre aqui, mas que ele seja um pontapé para que nós possamos continuar conversando. E eu sei que a TV Justiça chega muito longe pelo interior do Brasil e eu sei que a academia se ressente muito de falta de pessoal qualificado nessa área, que é uma área de formação muito intensiva, porque o pessoal da área jurídica tem que aprender um nível de matemática, de redes, né? Tem que ler em língua estrangeira, etc, etc, etc. Então vamos lá tentar levar esse conhecimento mais raro a deixar de ser tão raro, para que as pessoas consigam preservar os seus direitos e que as pessoas saibam respeitar os seus deveres, né? Portanto, que a gente não fala só para o pessoal de direito, a gente fala para o pessoal de marketing digital, a gente fala para o pessoal de jornalismo, né, que é sempre e cada vez mais um jornalismo digital, né? A gente fala com o pessoal de computação, fala com o pessoal de informática, sistema de informação, administração de empresas, ou seja, o público-alvo é muito grande, né? Tanto que a minha atividade, que era acadêmica, acabou se tornando tanto de consultoria quanto empresarial, com uma empresa de tecnologia jurídica na área eleitoral. Então eu conversei com vocês sobre, profissionalmente, como esse campo abre um leque de possibilidades muito interessantes. O estudo da compliance, que é rico na parte de direito comercial e direito civil, que tem um pé cada vez maior no compliance em área digital. A LGPD vem abrir, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que recém entrou em vigor, vem abrir um campo de trabalho também muito interessante para o profissional da área jurídica que tem formação em direito digital. Então vamos lá, avançando aqui, para quebrar mais um mito. Falamos a manhã inteira de quebra de mitos. E o mito que eu quero quebrar hoje com as senhoras e com os senhores é o mito de que o direito digital se aplica somente a quem tem computador ou quem tem celular. E para isso eu vou precisar fazer um histórico dos grandes ilícitos, né, da humanidade, de uma forma que me cala muito ao coração, né? Eu já falei quando me apresentava, né, eu sou judeu, e nós fomos o primeiro grupamento humano, junto com os ciganos e com os homossexuais e com os comunistas à época, a sofrer perseguição com tecnologia automatizada, né? Ainda pré-digital. As pessoas confundem computação com digital. Existiu durante muito tempo computação mecânica, depois computação eletromecânica. A mecânica começa com o ábaco, nós já falamos sobre isso, né? O ábaco, que é aquela máquina de calcular manual. Depois se evolui, né, para os computadores com rodas dentadas, né, mecânicos, e depois se adiciona o motor elétrico aos computadores mecânicos e temos o advento do computador eletromecânico, né? Então, aquelas máquinas de calcular que meu avô, que está lá em cima e cuja memória nos abençoa a todos da família, aquela máquina de calcular, primeiro mecânica, que meu avô sabia desmontar, lubrificar, montar de novo, e o contador naquela época precisava saber lubrificar a sua máquina. Veja como nós evoluímos como sociedade, né? Mas naquela época ele tinha uma noção de que aquilo dali era uma máquina de fazer cômputos, né? O computador nada mais é do que isso, uma máquina de fazer cômputos. E eu vi meu avô evoluir para as máquinas eletromecânicas, né? Quer dizer, ele já tinha máquinas eletromecânicas, mas me falava de antes e chegou a me mostrar máquinas antigas, né? Também isso está no direito tributário antigo. Se a gente vai fazer uma história do direito tributário, a gente lê sobre as máquinas registradoras, né? E sobre a força fiscal daqueles registros. Então, o direito sempre tratou com os fenômenos computacionais e o direito jamais iria deixar de tratar desses fenômenos quando isso envolve transferência de riqueza, né? Seja por uma questão de direito civil, comercial, mas também por uma questão de direito tributário. Aliás, já tem pouco mais de 10 anos, 12 anos, que eu escrevi que o fluxo em moeda de curso forçado, eu estou chamando a atenção para o pessoal do direito bancário aí,
é essencial à relação de tributação como nós a conhecemos, né? A norma jurídica tributária está muito intimamente ligada à norma jurídica bancária, do ponto de vista que tributação se pensa em moeda, né? Longe se vai a época que a tributação se pensou com base no escambo, né? Temos quase que contato zero tecnológico com isso. Então, tributação hoje é sempre pensada em moeda. E o Estado usa o controle do fluxo de moeda nacional de curso forçado como parte da estrutura de pensamento tributário, seja do ponto de vista do lançamento, seja do ponto de vista da fiscalização. Então, percebamos aqui que se você paga imposto, você não precisa ter um computador, você pode ser um completo analfabeto digital que tem uma venda, né? Você vende produtos, anota tudo no caderninho, mas quando você é fiscalizado digitalmente. O que eu estou querendo dizer para vocês aqui é que a mão longa do Estado te alcança digitalmente hoje. E não importando se você é ou não um usuário mais afeiçoado às tecnologias digitais. E eu queria fazer só uma reflexão que a gente não teve tempo de fazer nas duas primeiras aulas, que digital é só um tipo, né, de linguagem, é a redução para o alfabeto do 0 e 1. Né? Eu falava 3.000 símbolos dos ideogramas, depois 300 e poucos símbolos silábicos, depois 20 e poucos símbolos alfabéticos, mais os símbolos dos numerais, mais aqueles ideogramas comuns como cifrão, arroba, etc. E, enfim, chegamos somente ao 0 e 1. Eu falava também que o direito chegou somente ao lícito barra ilícito, a economia chegou somente ao caro versus barato. Então, é a tendência natural do conhecimento humano que se reduza o alfabeto, ou melhor dizendo, o conjunto de símbolos, né? A gente lida bem com a noção de do alfabeto, mas agora vamos reduzir para somente 2 símbolos, que por convenção a gente escreveu 0 e 1. A gente trabalhou também a noção de que o mundo jurídico, sempre durante a história da humanidade, teve o domínio desta forma tecnológica mais bem formalizada da linguagem humana. Primeiro foi a linguagem oral muito formalizada e depois a linguagem escrita. Num terceiro momento, a linguagem escrita impressa, né? E aí é um momento sobre o qual eu quero refletir com muito carinho com os senhores e as senhoras, porque a lei nacional, como a gente conhece hoje, é filha da imprensa, tá? E é filha também de uma certa possibilidade de transporte dos documentos jurídicos, tá? Eu vou precisar fazer uma pausa, ir para o conceito de norma jurídica e a gente volta a tratar desses documentos que expõem politicamente uma vontade do legislador e que nós, advogados, lemos como expressantes de norma jurídica. Perfeito? De alguma forma, como nós da área jurídica lemos norma, só nós lemos. Né? A lei é um documento político para a sociedade ampla, mas é um documento jurídico para nós. Né? A mesma coisa se pode dizer do contrato ou da Constituição. Nota que quando o setor de vendas de uma empresa fala que fechou o contrato, aquilo que ainda não é juridicamente o contrato segue para o setor jurídico, que tem que aprovar a sua redação final, só depois ele segue para a aprovação pela diretoria da empresa e a assinatura pelo representante legal. Ou seja, o que estamos falando aqui é que cada um chama uma coisa diferente de contrato, né? Mas o fenômeno contratual ele é amplo, ele vai da base até a formalização jurídica e depois ele tem efeitos na execução contratual. E isso é verdade também para os contratos na área digital. Vamos tateando aqui para perceber essa diferença entre informação e dado e entre lei e norma. O que eu estou querendo fazer de paralelo com as senhoras e os senhores é dizer-los o seguinte: norma jurídica é informação, ao passo que lei escrita é dado, ok? E que o leigo não consegue, ao ler a lei, perceber muitas vezes a norma. Digo mais, a norma não está, às vezes, numa lei só. Vamos lá. Agora eu vou voltar para Kelsen, para a introdução ao direito, para trabalhar com vocês a diferença entre informação e dado do ponto de vista do direito digital, para que a gente possa entender como é que o direito digital nos auxilia a perceber o fenômeno da legislação.
Vamos lá, eu falava que há vários tipos de computação, né? Digital é aquele que tem 2 símbolos, mas houve computadores com base 10, de 0 a 9, eu lembrei dos eletromecânicos. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista contrata uma empresa americana que veio a se tornar a IBM, via uma filial na Alemanha, chamada DEHOMAG, que significa Deutschland Hollerith Maschinengesellschaft. Os mais antigos, lá no direito do trabalho, começaram a trabalhar ouvindo a expressão Hollerith, né? O Hollerith era aquele comprovante do salário que o trabalhador iria receber. E mesmo na área pública se usou muito a expressão Hollerith. Pois bem, foi esta empresa e os agentes desta empresa que perpetraram o cadastramento de ciganos, judeus, homossexuais, né, e pessoas contrárias ao governo, para que pudessem depois, precisa, fria, calculistamente, executá-las uma a uma, retirá-las de onde estavam e depositá-las em gueto, com um enorme controle cadastral. Eu estou levando essa reflexão porque a Lei Geral de Proteção de Dados fala, né, que a filiação religiosa, dados como orientação sexual ou identidade de gênero, podem sim ser dados a ser protegidos, dados sensíveis, né? E nós, em geral, não os percebemos como dados de privacidade, né? O que eu estou dizendo aqui, talvez o maior crime já documentado na história da humanidade, né, foi cometido com cadastramento automatizado e só foi cometido porque havia o cadastramento automatizado, né? Não eram máquinas digitais, eram máquinas de base 10, ou seja, a forma de funcionar dessas máquinas não era 0 e 1, era de 0 a 9. Mais ou menos como os telefones que tínhamos antigos dos discos, que eram de base 10. Né? Na verdade, o 0 era 10. Quem lembra do toque, 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 toque dos pulsos, eram 10 pulsos para o número 0. Né? Um pulso para o número 1 e assim por diante. Né? Com a telefonia digital, deixamos de usar os pulsos. Né? Veja aí a diferença entre o eletrônico e o digital. Eu estou falando para vocês que o eletrônico pré-existe ao digital. E o digital não precisa estar eletrônico. Imagina, eu falei o cartão perfurado, né? A fita perfurada, mas o código de barra no produto que você vai comprar no supermercado, ou o QR Code, que está sendo usado agora no Pix, né? Já estamos com o Pix funcionando no Brasil em pleno vigor, que permite transferências bancárias de um banco para outro instantaneamente. Né? Então, enfim, o QR Code impresso num papel é um documento digital. Então, não vamos, né, misturar as noções do que seja eletrônico com o que seja digital. Há ferramentas não eletrônicas que são digitais. Um código de barra impresso será sempre, né, uma expressão digital. Um cartão perfurado, ainda que tenha sido perfurado por um ser humano, é uma expressão digital, de sim ou não, de 0 ou 1, de perfurado ou não perfurado. Né? Uma fita perfurada é a mesma coisa. Né? Então, o digital é o conjunto de 2 símbolos. O eletrônico não. Eu posso ter um motor elétrico e ele não tem nada de... Ele é eletrônica, mas não é eletrônica digital. E aí tem o conceito mais à frente de eletrônica digital. E nós hoje já vivemos com fibras ópticas por aí. Então o pessoal do direito tem essa mania de falar eletrônico. Não, na tecnologia óptica o que eu olho é se tem luz ou não tem luz. E aquilo é digital. Então não tem que se confundir os conceitos de eletrônico e digital. E vejam, dami factum dabotibius. Há diferenças de regime jurídico. É importante não se fazer confusão na compreensão do problema, porque se eu não entender bem o problema, a solução nunca será boa. Entendendo bem o problema, eu ainda posso errar na solução, mas entendendo mal o problema, eu jamais acertarei na solução, a não ser que eu tire na loteria. Né? E nós precisamos que as pessoas ajam com um pouquinho mais de segurança. Né? O mundo jurídico ainda tateia sobre essas coisas. E aí o que eu quero propor, e agora eu vou lançar uma ajuda ao pessoal de exatas e de marketing que esteja assistindo aqui, tentando buscar compreender bem o fenômeno jurídico, é dizer o seguinte, tanto para essa área, né, da eletrônica, quanto para a área digital, quanto para a área jurídica, surgiu, lá pelos idos dos anos 60 e 70, com muita força na academia, a teoria dos sistemas, né, que veio também para a meteorologia, que veio para a área de comunicação, né,
Houve uma época em que os grandes conglomerados de mídia começaram a se chamar sistemas de comunicação, ou seja, a academia influencia como a sociedade funciona, ela não é uma coisa isolada. Há uma conversa entre academia e sociedade. E aí, isso é libertário, porque todos nós que temos o vocabulário da teoria dos sistemas, podemos conversar sobre os vários sistemas, não importa de que sejam os sistemas, né? E aí vem algo de mais libertário. Eu trabalhei com vocês com a noção de que o sistema jurídico é também capaz de ser olhado como um sistema binário, porque ele só percebe lícito ou ilícito. Tudo tem que ser classificado como lícito ou como ilícito, né? Então, a teoria da informação, a teoria dos sistemas vem para o mundo da informação e vem para o mundo jurídico. E aí eu trabalhava com vocês sobre o Wiener, que escreve Cibernética Social, né? E aqui há um postulado de partida, né, de minha parte, é que os sistemas jurídicos são sistemas informativos das sociedades a que pertencem. E quando eu falo informativos, aqui eu quero decompor a palavra informação, tá? É a ação de pôr para dentro de uma forma. Então perceba que toda vez que alguém te comunica alguma coisa, você tem que interpretar aquilo que te foi dito, adequando aquilo que você ouviu ao que você já sabia, né? Então eu posso chegar com a mesma mensagem, entregar para duas pessoas e cada uma delas faz uma coisa completamente diferente com a mesma mensagem. Porque para cada uma aquela mensagem igual, né, abre aspas, igual que eu passei, para cada uma delas a significação vai ser diferente, né? Então vamos perceber que o informar é sempre um fenômeno humano e transpessoal. Enquanto que o dado é algo que eu não posso interpretar. A letra A é letra A para todo mundo, gente. A letra P é letra P para todo mundo. Mas se você escrever o formato da letra P para alguém que tem o alfabeto grego na cabeça, ele vai falar que é a letra Rho e que tem som de R. Tá? Assim como às vezes o ser humano se confunde na hora de ler lá uma senha e ele lê a letra L minúscula, ele confunde com a letra I maiúscula ou com o número 1, a depender da fonte, a depender do grau de óculos que a pessoa usa, etc. Então, embora o dado seja para ser inquestionável, há erros também na leitura do dado. O numeral 1 em arábico pode ser confundido com a letra L minúscula, percebem? Ao passo que a letra L maiúscula jamais será confundida por um leitor com o numeral 1. Né? Então, o dado, embora deva ser inquestionado, ele pode ser mal lido, né? Já a informação não, a informação é múltipla, humana, social, imprecisa e deve ser estudada pelo pessoal da área de humanas, né? O pessoal de jornalismo, o pessoal de marketing sabe lidar com isso muito bem, o pessoal de análise da informação, os meus amigos da ABIN. Então, gente, que a Agência Brasileira de Informação, né? Esse pessoal sabe lidar com informação e necessariamente o foco não é o computador, então eu preciso separar de novo esses conceitos para vocês, né? Então vamos olhar o direito, né, com a lente da teoria geral dos sistemas, que é uma teoria que percebe tudo como informação, né? E aí, lá na frente, a teoria geral dos sistemas tem uma outra teoria, que é a teoria da autopoiese, que dela surge para os sistemas biológicos e que é aplicada ao sistema jurídico. Mas eu quero ir um pouquinho mais devagar, né? Primeira coisa é pensar o que é a informação jurídica e eu quero pisar neste chão do Hans Kelsen, né? Hans Kelsen, da teoria pura do direito, né, que nos diz que uma norma tem uma fórmula específica, que a norma jurídica não é uma lei, né? Que a norma jurídica é uma ideia de licitude. Kelsen é o primeiro que fala de lícito ou ilícito, né? Ainda sem falar que isso é um código binário, mas já o fazendo, né? E que estabelece que a norma tem uma fórmula, que é dada uma prestação, dada uma hipótese, ou seja, dado um fato, o pessoal de direito tributário trabalha muito com isso, a hipótese de incidência tributária, né? Estou lembrando do professor Ataliba, né, de saudosa memória, né, a quem eu fui apresentado pelo professor Souto Mael Borges, a quem eu mando o meu abraço, né? Olha, impressionante. É uma hipótese. Então, a hipótese não é algo que se conheça lendo a lei. A hipótese é algo que, ao interpretar a lei, eu formulo na minha cabeça. Entendi a hipótese. Dada que a hipótese seja essa, eu vou nos fatos, lembra do dami factum dabotibi ius, e eu comparo um fato com esta hipótese na minha cabeça. Se a hipótese, né,
que eu formulei na minha cabeça, se adequar os fatos, eu digo que aquele fato é adequado à hipótese. Se houver esta subsunção, esta adequação do fato lá fora à hipótese que está na cabeça do intérprete, aí a fórmula da norma me diz que, dada a hipótese, deve ser uma prestação, ou seja, o direito diz que deve ser um comportamento adequado àquela norma. Então, eu adequo o meu comportamento à lei. Agora, se foi a hipótese adequada e eu deixei de cumprir com a prestação, aí dá-se a configuração da não prestação. E não ter me comportado de forma adequada à lei me gera a imposição de uma sanção. E vamos primeiro pensar na sanção punitiva. A sanção premial é algo derivado. A sanção que tem o sentido de desincentivar aquele comportamento. Lembrando aqui que o direito não é como a moral, o direito não é como a política, o direito não é como a ética. Nada é efetivamente errado. A lei pode dizer que algo é errado, porque a lei é a linguagem do legislador, do político. Mas a norma jurídica não nos diz que nada é certo ou errado. Ela apenas diz que quem matar alguém enfrenta uma pena de 6 a 20 anos de reclusão. A norma jurídica não é moral, ela é amoral de alguma forma, por definição. A Constituição de 88 trouxe a moralidade administrativa para dentro do seio da Constituição. O nosso sistema não é tão isolacionista, mas na época do trabalho de Kelsen, ele estava tentando mostrar a autonomia do sistema jurídico. E ele tem realmente uma autonomia funcional que fica claro com Luhmann, com Teubner, que trabalham com essa ideia do sistema jurídico como um sistema completo. E aí o interessante é que nesses sistemas, o silêncio não é desprovido de significado. O silêncio é significativo. De tal forma que nunca pode haver silêncio no mundo dos dados. Mas o não haver dados, no mundo da informação, é significativo. Então, se não haver dado é significativo, não se diga que não há informação, apenas não há dado. Mas o fato de não haver dado gera uma informação. Perfeito? Então, quando a gente fala de direito digital, a gente fala desse viver entre o dado e a informação. E a Constituição é muito clara quando ela protege a informação como direito humano. Nós temos direito humano à informação, o direito positivo, que é o direito de me informar, e o direito negativo da informação, que é o direito que as pessoas não se informem demasiadamente sobre mim. O que traz uma coisa que na área do direito civil é chamada de privacidade, e que na área do direito público é referida como a dignidade da pessoa humana, o direito à intimidade. Privacidade, pessoal do direito civil, intimidade, pessoal do direito público, mas o fenômeno, o fato por trás é um só, é o fenômeno do sigilo. Então, o sigilo também é um direito informacional. Então, percebam que não basta eu ter um computador, não precisa eu ter um computador ou um celular, que é hoje um equipamento profundamente computacional, na minha mão para que o direito digital me seja interessante. 6 milhões de judeus, mais 1 milhão de ciganos, pode contar 1 milhão de crianças, mais tantas outras pessoas por causa de afiliação política, fora os homossexuais, transexuais, etc., foram cadastrados rigorosa e metodicamente por outros seres humanos mediante o emprego de máquinas automáticas, à época eletromecânicas, que eram as máquinas de Olerite. Então percebam que a maldade humana, assim como a bondade humana, vai usar a tecnologia para seus próprios fins. Então, há também o toque com o direito tecnológico quando a gente pergunta se tal ou qual arma, por exemplo, deve ser portada, Se o taser, ou qual é o calibre máximo que alguém pode portar, ou se alguém, ou quem é que deve ter porte de arma. Isso tudo é raciocínio de direito tecnológico, é a quem deve ser dado o acesso a tal ou qual tecnologia. A mesma coisa começa a se espalhar para a área biológica, e a gente começa a ter toda uma parte de biotecnologia, e biotecnologia se assimilando ao digital. Então, o que acontece hoje é que o nosso código genético, que é de base 4,
né, já é, porque há algoritmos, né, passível de transformação em base 01 e se consegue fazer computação em cima do nosso código genético. E isso habilitou o ser humano a fazer o projeto Genoma, né? Então, hoje nós conseguimos ter o genoma das espécies mapeado. Imagina que um crime possível no futuro é desenvolver um vírus que mate apenas uma parcela da população, baseado, por exemplo, na sua etnia. Tá? Então, nós precisamos entender que o fenômeno da conformação digital da informação é profundamente relevante do ponto de vista da doutrina dos direitos humanos. Estamos falando de direito internacional público, estamos falando de direito constitucional, porque é na interface entre esses dois ramos do direito que repousa a doutrina dos direitos humanos, né? E estava falando com vocês desde o princípio que o Wiener trouxe a noção de cibernética social, ou seja, cibernética é o estudo, né, do controle de um ser humano por outro ser humano mediante o emprego de máquinas, e nós sabemos como a vida humana é cara ao direito e como a dignidade humana é cara ao direito internacional público também, mas especificamente no Brasil, por causa do crescimento internacional do direito internacional público. Aliás, tem um livro grande de um antigo ministro do STJ, que é A Gênese Judaica, né, dos Direitos Humanos, que eu recomendo, aí eu estou falando eu de coração, recomendo a todos a leitura. Ele não é um livro sobre judaísmo, não, ele é um livro que repousa sobre essa situação do Holocausto. E aí tem um livro do Edwin Black, que está na biografia do curso, que é a IBM e o Holocausto, né? Então, estamos vendo aí, na prática, um grande conglomerado empresarial cometer crime contra a humanidade antes que fosse possível, né, se falar de responsabilidade de empresas, né? A tal ponto que essa empresa se permitiu continuar existindo e que hoje tenta, inclusive, integrar processos democráticos dos países, etc., né? Se tornou um grande conglomerado. Se fosse talvez mais tarde, essa empresa não tivesse podido continuar existente, né? Então, a primeira coisa é perceber que a teoria de sistemas unifica tudo, mas ninguém quase sabe o conceito de sistema, né? Até porque o conceito de sistema é um conceito derivado do conceito de tema. E o conceito de tema é muito pouco aprofundado, né? Na academia, inclusive. Vocês todos tiveram contato com o tal tema da redação do Enem, tema da redação do concurso, né? Mas já ouviram falar do tema de um personagem na novela, né? Uma discussão temática, qual é a diferença entre tema e assunto? O mundo da informação tem muitas essas perplexidades. O que é um assunto e o que é um tema, né? Eu queria trabalhar com vocês com o conceito de tema. O tema não é a música que te lembra o personagem na novela. O tema não é a música que te lembra o filme, né? O tema não é um assunto específico em torno do qual se desenrola uma relação, se desenrola uma conversa jurídica, um pensamento jurídico. Não. O tema é a ligação entre a música e o tal do personagem, tá? O tema é, portanto, inefável, né? Eu não consigo pegar o tema, mas a gente tematiza tudo o que a gente interpreta, perfeito? Então, o tema é algo muito caro ao intérprete. Eu estou aqui me debruçando, quase chegando na hermenêutica digital, da qual, aliás, somos muito carentes. Precisamos interpretar hermeneuticamente os fatos digitais. Precisamos interpretar hermeneuticamente essa capacidade enorme do Estado de publicar mais e mais leis, mais e mais sentenças, mais e mais normas administrativas, né? Essa inflação de enunciados normativos. E aí eu volto para aquela discussão de lei versus normas e digo, olha, lei é dado, né? É um conjunto de letras impressa numa folha de papel, aliás, não é mais impressa na folha de papel, porque hoje o diário oficial é digitalmente assinado. Mas é como se nós fingíssemos que existe uma folha de papel. Faz parte do teatro da sociedade, né? Então vamos lá. Tema, portanto, é algo profundamente abstrato, né? E é diferente de assunto. Assunto é tudo aquilo que eu preciso assumir e não discutir quando vou tratar de uma determinada matéria, né? Quando eu falo que o alfabeto tem que a letra A é inquestionável, né?
Não dá para questionar a letra A sem desmontar a estrutura do alfabeto. Estou dizendo que isso é um dado. Né? Estou também dizendo que é assumido, e assunto é sinônimo de assumido, o significado, a função, né, da letra A. Perfeito? Agora, isso não quer dizer que eu não possa trabalhar artisticamente a letra A, explorar os limites da letra A, etc. Né? Se A é melhor do que B, ninguém disse que A é melhor que B, né? Mas as pessoas psicologicamente tendem a associar, né, a turma A a uma turma melhor que a turma B, porque as pessoas tendem a valorizar a precedência. E isso aí já é um aspecto humano, isso aí já está no mundo da informação. Né? Então, juntando o Wiener com o Shannon, né, o Shannon bebeu do código Morse e ele começou a pensar que eu poderia padronizar no computador para que não só números mais fossem trabalhados no computador, mas que eu conseguisse transformar letras em números para que o computador pudesse trabalhar com letras. Né? O Shannon permitiu o salto de muita coisa e ele permitiu, no final das contas, que se trabalhasse com texto. A gente tem um editor de texto hoje nos computadores por causa do Shannon. Né? Então, enfim, citando aqui o Shannon em 49, né, a cibernética do Wiener em 70, o Ashby em 70, e aí lá na frente a teoria do caos, do Lawrence, para trabalhar um pouco teoria dos jogos, né? David Weller e o Ilya Prigogine, em 96, e isso dá um quadro metodológico do que a gente está fazendo aqui. Né? Então vamos pensar o direito a partir de uma teoria de informação. Preciso, de novo, relembrar os senhores e as senhoras. A ação de colocar algo para dentro da forma. Informação. Então vamos dizer que eu tenha um certo conjunto de conhecimentos, alguém me diz algo e eu me informo. É sempre reflexivo. Algo que aquela pessoa me disse me despertou uma relação informacional. E o mundo digital é um mundo em que se faz isso com muita proficiência e muita facilidade. Acontece que nós estamos tendo os pontos de destino do sistema das redes digitais fritando. Os seres humanos estão cada vez mais incapazes de lidar com tanta informação. A rede que deveria servir aos seres humanos. E os seres humanos estão fritando nas pontas da rede, expostos a uma quantidade de informação absolutamente absurda pelas redes sociais. E estão perdendo a capacidade de ler livros, de ler textos mais longos. Estão perdendo a capacidade de aprendizagem. Então precisamos entender esse fenômeno como também possivelmente danoso. Né? Mas não podemos, por causa disso, nos esconder da tecnologia, muito pelo contrário. Né? O mundo jurídico tem tido uma resposta de esconder-se da tecnologia, de tratar da tecnologia somente como usuário. Né? É a tal crise do PDF, é pensar o mundo, né, com a cabeça de papel, né? É usar computador para fazer PDF. Eu estava falando, antes de entrar no ar aqui, com o pessoal da equipe, sobre aquela síndrome do embargo de declaração que não deveria ser mais possível. Há várias hipóteses de cabimento do embargo de declaração, mas uma delas específica tem o foco da minha análise aqui hoje com vocês, que é o seguinte: muitos embargos de declaração são devidas à ausência de julgamento de algum pedido formulado pelas partes, né, por parte do julgador, ou seja, o julgador deixou de analisar, né, aquilo que o meu professor João Maurício Leitão Adeodato sempre falava, né, a proibição do non-liquid. Ao julgador é proibido não decidir. A única obrigação do julgador é decidir. Né? Eu sempre insisto, deveria ter psicotécnico para acesso na magistratura. Né? Por mais juridicamente brilhante que seja uma pessoa, por mais cientificamente bem preparada que ela seja, se ela tiver, por conformação psicológica, ser um indeciso, será um péssimo juiz. Né? É dado ao juiz a obrigação e o dever de decidir. A lei pode não dizer nada, mas o juiz precisa emprestar significado na sentença ao fato de que a lei não diz nada. Percebem? Então, pode não constar na lei dado nenhum, mas a informação não é zero e o juiz precisa expressar nos dados da sentença que a informação não é zero. Né? Há um silêncio de dados, mas não há um silêncio de informação. Então, assim se desenvolve o direito. Né? Colocando-se para dentro das formas admitidas em direito,
o absolutamente infinito das possibilidades de comportamento humano. Né? O comportamento humano é ilimitado por natureza, ele é infinito como possibilidades, como conjunto de possibilidades. O direito, por mais que a gente fale em inflação legislativa, né, inflação do número de sentenças, do número de páginas das leis, do número de artigos das leis, tudo isso cresce muito porque o ser humano, agora que ele pode escrever muito, que escrever se tornou barato, vamos lá. Vamos lembrar no comecinho. Só se tinha pergaminho. O Egito ficou muito rico porque tinha outras formas de escrever, né? Só se tinha pergaminho. E para ter pergaminho não tinha geladeira. Você tinha que matar um animal para poder esticar a pele dele para poder escrever. Caríssimo, né? Então, assim, a escrita dependia da nutrição. Eu só poderia escrever quando eu tivesse pele de animal à minha disposição, tá? Então se esticava aquela pele do animal, se limpava, se padronizava aquilo para que se pudesse escrever sobre aquela pele do animal esticada, que é um pergaminho, né? O Egito especificamente teve um progresso social muito grande porque ele não dependia disso, porque eles descobriram que dava para escrever no papiro, tá? E aí o Egito teve sua primeira inflação legislativa, né? Quanto mais o ser humano pode escrever, mais ele escreve, porque é mais fácil escrever muito do que fazer mais aula de redação, né, gente? A gente brinca nas redes sociais que se as pessoas tivessem aula de redação e de aula de interpretação de texto, né, 90% das tretas desapareceriam, né? Mas o que é a treta? Por que eu estou brincando com a ideia de treta aqui com vocês na TV Justiça? Porque ali é ruído. O ruído no fluxo da informação, né? A gente estava aqui regulando os microfones antes da gravação porque tinha ruído. O ruído é um dado que dificulta o acesso ao dado que eu quero de fato ver e que, portanto, dificulta o meu processo de me informar, né? Então, eu quero dados sem ruído para que eu possa decodificar melhor os dados e acessar a informação. Informação essa que vem compor os meus processos de aprendizagem, auxiliar minhas tomadas de decisão, me dar acesso a mais conhecimento e me tornar, se possível, um pouquinho mais sábio, né? Aliás, não há uma relação direta entre sabedoria e conhecimento. Mas raros são os sábios que pouco conhecem, não é verdade? Ser muito conhecedor não garante ser sábio, mas ser sábio depende de ter algum conhecimento. Então, eu estou aqui evoluindo com os senhores e as senhoras de dado para informação, de informação para conhecimento, né? E de conhecimento para saber e de saber para sabedoria. Deixa eu dar um exemplo de saber para vocês daquele que é impossível passar com dados e com informação. A maioria dos senhores ou sabe andar de bicicleta ou conhece alguém que saiba. Pois é, você pode ler 45 revistas sobre ciclismo por mês e ainda assim pode não saber andar de bicicleta. Andar de bicicleta é um saber que se desenvolve para além da comunicação. Não é? Interpretar um texto também. Eu preciso interpretar vários textos, ser auxiliado, né? Precisa me dar exemplos, os professores precisam me corrigir, mas depois eu aprendo por mim e sozinho, no absoluto íntimo da solidão metodológica maior do ser humano, a interpretar um texto. Assim como andar de bicicleta é algo que as pessoas aprendem sem que seja possível que alguém as ensine. Não é? Então, isso de ser capaz de comunicar dados não nos capacita, tá? É uma outra coisa da área digital que precisa ser entendida. A capacitação, a habilidade de andar de bicicleta, não depende da quantidade de dados a que eu tenho acesso. Ou melhor dizendo, o Google é um só para todo mundo, mas quem sabe de fato pesquisar bem nele? Né? A rede social, ou as redes sociais estão aí para todos. Mas quantos sabem explorar a quantidade de informação que está disponível, já que as pessoas entraram nas redes sociais? Então, enfim, vem essa reflexão e o sistema jurídico está da mesma forma cada vez mais amplo em quantidade de normas por causa da inflação normativa, a inflação enunciativa, ou seja, é possível imprimir muitas leis. E aí eu quero trabalhar com vocês a noção de enunciado como dado e de norma como informação. Então, imaginemos um semáforo, né, uma sinaleira, um sinal de trânsito vermelho, né? O sinal de trânsito vermelho é um enunciador de norma, né? E o leigo consegue saber que ali há uma norma.
cruzar o sinal vermelho é um ilícito de trânsito, né? Dada a hipótese, o sinal está vermelho e meu carro está naquele lugar, eu devo parar. Dado eu não parar, né, deve ser aplicada uma sanção, que no caso é a multa, né, a atribuição de certos pontinhos na carteira. E se eu exceder os pontos, até uma outra consequência, que é o cessar do meu direito de conduzir, né? Então, veja como uma simples luz vermelha significa... Um dado é somente uma luz vermelha. Uma luz vermelha numa sinaleira, num semáforo, num sinal, né? Então, isso significa, inclusive, que quem tem X pontos, né, vai passar a ter Y pontos e não vai poder mais dirigir, né? Não licitamente, não vai poder mais dirigir licitamente. Então, está aí, dada a situação de como um pequeno símbolo, um pequeno dado, simboliza uma carga de informação normativa muito grande. Então perceba a diferença entre um pequeno dado e a grande quantidade de informação que ele é capaz de passar. Por outras vezes, eu tenho para levantar uma única informação que ter uma coletividade de dados, né? Por exemplo, para saber que uma dada substância é narcótica ou não, não me basta olhar a lei. Eu preciso ir para as publicações do Ministério da Saúde para entender se aquela substância é narcótica ou não, né? Eu preciso entender se aquele nível de narcose provocado no ser humano é um nível de narcose que pode ser considerado ilícito. Há uma quantidade enorme de dados para uma única informação de se aquele consumo de droga foi ilícito ou ilícito. Lembrando que as drogas farmacêuticas são lícitas, né? Mas é ilícito consumir uma droga farmacêutica daquelas de tarja preta por alguém que não tem uma receita médica, né? Então percebam que o limite do lícito e do ilícito é traçado por um conjunto de dados para uma única informação ou também de um conjunto de informações para um único dado, né? É perceber a relação entre a enunciação, ou seja, o escrever da norma, o simbolizar da norma também por um semáforo, né? Mas perceber informativamente o significado daquilo do ponto de vista de todo o sistema jurídico. Por exemplo, é lícito ou não a uma ambulância cruzar o sinal vermelho? Opa, o dado é o mesmo, mas a ambulância não se enquadra no conjunto de veículos que são obrigados a parar diante do sinal vermelho. Percebam, a norma está dada, mas a exceção para a norma também é normativa. E cada vez que eu coloco mais informação nesse cenário, as possibilidades de interpretação mudam. O fenômeno digital só trouxe mais e mais possibilidades de interpretação normativa de dados, ou seja, de reconhecer certos dados da realidade como dados de informação jurígena. Dentro daquele mesmo exemplo das últimas aulas, né, do muro que caiu morro acima e alguém mora morro abaixo, né, e era dever jurídico do proprietário, né, do terreno morro acima conservar o muro, né, e o muro tombou por sobre a casa morro abaixo, aquele exemplo clássico do fato ilícito do direito civil, né? Então, percebamos aqui que o próprio sistema jurídico pode ser, né, entendido e estudado como um sistema de fluxo de informações. E, especificamente na linguagem de Wiener, um sistema de fluxo de informações que visa o controle social, né? Ou seja, é possível uma leitura cibernética do direito. Aliás, é isso que faz brilhantemente o Alexandre Freire Pimentel no seu livro Direito Cibernético, né? Que é um clássico, é a dissertação, é a tese de doutorado dele, né? Mas é fantástico, é um livro que durante muito tempo foi meu livro de cabeceira, né? O Alexandre é uma das poucas pessoas que eu digo que, no bom sentido, me dá dor de cabeça ao ouvir, né? Porque meu cérebro fica trabalhando ali em tão alta velocidade, tensão e atenção, que me dá dor de cabeça. Ele e o meu professor Marcelo Neves, né, que me deu aula de Teoria Geral do Estado. Os dois me dão dor de cabeça de ouvir no bom sentido, né? E eu bebo dessas fontes a me confrontar com o fenômeno da hipercomunicação humana. Nós estamos hipercomunicados, saturados de comunicação, e tão saturados de comunicação que temos dificuldade de gerar significados, né? E isso é um problema hermenêutico. E a gente precisa entender
essa dificuldade de lidar com tanto dado e conseguir perceber alguma norma, como parte daquela crise hermenêutica de que fala o Lênio Streck, né? A crise hermenêutica é também, ele escreve da República dos Estagiários. Por que os estagiários? Né? Se a gente voltar para o Ovídio Batista, né, lá em Processo Civil, ele tem, no primeiro volume dele, estou falando de clássicos aqui, né, gente? Uma memória da época do Brasil Colônia, em que julgadores, juízes, né, poderiam ser analfabetos, contanto que o que hoje seria o seu chefe de secretaria fosse alfabetizado. Então esse juiz, esse ouvidor, vinha, ouvia as queixas da população em um determinado lugar e, ao ouvi-las, julgava. E tudo era registrado por um escriba, né, que também lia os documentos, que era o que seria hoje o chefe de secretaria. Pois bem, nós estamos vivendo absolutamente o mesmo quadro hoje, né, com o PJE. Temos juízes, desembargadores e ministros, sim. Não tenho vergonha de dizer, eu já me confessei aqui para vocês, analfabeto em coreografia, né? Nós todos somos analfabetos em alguma coisa. Se alguém me der uma folha coreográfica, eu não sei o que o dançarino tem que fazer, né? Então, do ponto de vista de inclusão digital, os intérpretes não estão digitalmente incluídos, a sociedade galopa a longos e largos passos para uma digitalização quase que absoluta e temos aí um enorme analfabetismo digital de quem deveria interpretar essas coisas todas de maneira hermenêutica. E aí temos um colapso, não sabemos mais onde está a norma. E o conjunto, o binômio informática jurídica mais direito digital é importante não só para quem é especialista da área, mas é sim importante para que o mundo jurídico reconstrua a sua capacidade hermenêutica. Os fenômenos sociais, econômicos, políticos estão todos hiperdigitalizados, as pessoas estão todas hiperinformatizadas, o que não quer dizer mais conhecedoras. Tem muita gente hiperinformada e que não tem bom conhecimento, que não é sábia, né? Também isso é algo específico do fenômeno digital. Temos pessoas com muita informação e pouco conhecimento e menos sabedoria ainda, né? Então, não é que não precisemos deixar as pessoas andar de bicicleta e aprenderem sozinhas a andar de bicicleta para desenvolver saberes, né? As pessoas precisam desenvolver saberes e sabedoria, precisam ter conhecimento, mas precisam conseguir interpretar hermeneuticamente a informação para descobrir onde está a norma. Então, a gente pode olhar para o direito digital também como uma forma de reler todo o sistema jurídico. Vamos para o nosso quiz dessa terceira aula. Como a formação das redes de comunicação da informação se relaciona com a enunciação jusnormativa? Lembra que eu estou falando aqui que a lei impressa só se espalhou por território nacional quando o pessoal tinha cavalos e estradas bastante para ser capaz de levar, né? E tinha que ter a imprensa mecânica do Gutenberg, lá dos tipos móveis, para poder imprimir a mesma coisa em cópias idênticas, né? E aquilo se espalhou pelo território nacional, ou seja, a própria lei é um fenômeno tecnológico, né? Aí vamos lá. Repetindo a pergunta, como a formação das redes de comunicação da informação, né? A gente sabe que a gente comunica dados, mas as pessoas leem informação nos dados comunicados, se relaciona com a enunciação jusnormativa. Opção A, permitindo o advento dos códigos jurídicos. B, permitindo o advento das constituições nacionais. C, permitindo a edição de tratados internacionais, como o que criou a União Postal Universal. E D, permitindo a formalização da lei nacional e reforçando o poder central, né? A resposta é a letra D, permite a formalização da lei nacional e reforça o poder central. Isto conclui nosso encontro de hoje. Muito obrigado pelo carinho da atenção. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br. Ou pode ainda rever as aulas no canal do YouTube, TV Justiça Oficial.